Gente, privilégio especial estar aqui com a minha querida amiga Ivone Lopes. Que prazer estar aqui contigo mais uma vez. Tá tudo bem? Poxa, Daniel, esperei ansiosamente por esse momento. Como você sabe, né? Demos uma trégua, mas estava com muita vontade de voltar. Principalmente agora, Daniel, de que aprendemos mais ainda sobre a faculdade da vida. Que legal, minha amiga. Olha, você que está acompanhando, a gente tem de fato aqui uma oportunidade muito especial. Olha só, a gente está conversando com a Ivone Lopes. A Ivone lançou o livro 8 décadas e uma vida de sucesso. Esse vídeo foi muito bacana, numa temporada chamada 80 Mais e num livro muito legal. A gente tem o livro aí, Paulo, pega pra gente aí, por favor. Enquanto a gente está conversando aqui, batendo esse papo, a gente vai pegar esse livro que de fato conta uma história muito legal. E esse livro foi uma conquista, na verdade, da dona Ivone. Muito obrigado, a nossa produção sempre atenta. Esse é o livro, pessoal. Olha, você que está me assistindo aqui, este é o livro que, se você não leu ainda, você precisa ler, porque é um livro muito bacana. A gente vai deixar na descrição uma forma de você poder ter o teu exemplar, adquirir o teu exemplar, porque é uma lição de vida. Mas a gente está aqui, Ivone, porque esse primeiro livro nós narramos muito ele e contamos muito do conceito que está aqui numa série chamada 80 Mais que você encontra no YouTube. A pandemia trouxe desafios e o pós-pandemia também, e estamos de volta. Para todos nós, né? Me conta, Não escapou ninguém. Não escapou ninguém. Me conta, minha cara, firme e forte para essa nova fase. Como é que foi esse pequeno hiato que as pessoas perguntaram, né? Quando volta? Pois é. Então, como todos nós, né? Não esperávamos, não tínhamos ideia desse acontecimento. Verdade. Não é? E para mim, claro, não foi diferente, mas foi também com algumas intercorrências, né? Eu, quando lancei esse livro, né, foi justamente na pandemia, porque eu era uma pessoa bem ativa e estava presa, então eu precisava estar fazendo algo, né? Porque eu gosto muito de falar das minhas práticas da faculdade da vida, né? Que todos nós fazemos, né? Verdade. A faculdade da vida é para todos, né? Não é só para mim, é para todos. Então, eu tinha muita vontade, de falar sobre isso no livro, mas achando assim, né, que já estou com, para quem ainda não me viu falar, estou com 83 anos. 83 anos. 83, muito bem vividos. Estou com 83 anos. E achava assim, puxa vida, já tenho uma história, né? Tenho um livro, uma vida de sucesso, que é como sempre eu me considerei uma pessoa de sucesso, né? Porque sempre a vida me mostrou isso, a vida me ensinando. Então, tem uma história que vocês já devem ter falado, quem ouviu, quem não ouviu, vai... Pode procurar, né? Pode procurar. Então, eu fiquei pensando no livro. Só que depois disso, achando que já estava com missão cumprida, não foi exatamente o que aconteceu. Porque pós-pandemia, na pandemia, a gente aprendeu, como todos nós, eu também aprendi muito mais coisas, né? Eu tive mais ainda vontade, sabe, de continuar. Por isso que eu estou aqui fazendo essa série, que seria como um legado, né? De quanto a pandemia foi, assim, mais um divisor de águas, né? E aqui, mais superação, né? Teve mais superação. Eu não gosto muito de falar das coisas tristes, né? Porque eu também colaborei para isso, então eu, na ânsia de achar que já estava boa da minha primeira intercorrência, do que aconteceu comigo, eu comecei a abusar demais, achando que já estava boa, já estava assim. Mas aí a vida me ensinou novamente. Eu tive um outro problema muito sério, né, que me fez refletir ainda mais.
A vida te chamou e falou, calma, Ivone, desacelera um Pois pouquinho. Perfeito. é esse aprendizado que quando a vida nos apresenta as intercorrências, Sim. ela nos dá essa lição, né? Porque sempre depois que passa, você começa a pensar assim, mas se não fosse isso, eu não teria aprendido de como não fazer. É verdade. Aí a gente vem, se me permite pegar esse gancho, a gente vem para uma questão que eu acho que tem a ver com uma vida de muita gente, que é o mote, o tema dessa nova rodada, dessa nova série que a gente vai fazer, que é a faculdade da vida. É. Como é que a gente consegue passar de ano, minha amiga, na Nossa. faculdade da vida? Essa é uma pergunta que, inclusive, a Adriana, nossa querida, ajudou a pensar. Como é que passa de ano na faculdade da vida? Exatamente. O primeiro passo, isso é passo, né? A gente tem que entender uma coisa. Eu vou explicar, Daniel, o que aconteceu comigo, né? Então, vocês imaginem, há 8 décadas atrás, né? Como foi o meu aprendizado. Então, o que eu considero hoje, Daniel? Eu considero assim, que tudo que eu aprendi com o conhecimento, que eu sempre fui à procura de conhecimento, tudo que eu aprendi foi um conjunto com a faculdade da vida. Então o primeiro pensamento que nós devemos de ter é muito profundo. Eu vou te falar, eu acho muito profundo, mas que valeu. Valeu e vale para a gente pensar também. A vida é boa. A gente que não sabe viver, precisamos aprender a viver. Espera um pouquinho, que isso aqui já vale, não é uma série, isso aqui já vale o resto da vida para a gente meditar. A vida Exatamente. é boa, somos nós que não sabemos viver. É forte isso, hein, minha amiga? É muito forte, mas é o meu legado. Tá. É o meu legado, porque é isso que estou fazendo agora, essa oportunidade que estou tendo, realmente, eu também penso assim, puxa vida, né? Eu aprendi tudo buscando conhecimento e aprendi com as intercorrências da vida. E se a gente não fizer por merecer, a gente não vai mudar o que a vida nos apresenta. E se a vida não nos apresenta dificuldades, como iremos aprender? É a oportunidade de evoluir, na É a verdade. oportunidade. E que nós estamos aqui, né, numa conclusão de 83 anos, que nós estamos aqui para evoluir, né? E só vai depender de nós mesmos, né? Então, eu uso muita frase que usei e pratiquei. Então, a gente precisa, primeiramente, acreditar, mas também agir. Acreditar e agir. É muito, assim, já na minha época, muito mais difícil, principalmente para uma mulher, né? Não sou uma empresária aposentada. Sim. E então era muito difícil na minha época, porque a mulher não tinha as oportunidades que tem, que alcançou durante os anos que se passaram, né? Desculpe, estamos falando de 80 anos atrás, 70 anos, conforme a sua vida foi caminhando, 70 anos atrás, era completamente diferente, né, a situação do país. Se a gente reclama hoje que a gente ainda vive numa sociedade patriarcal, machista, etc. Imagina o que era o mundo. Vocês não podem imaginar. A gente não pode imaginar, a verdade é essa. Não dá para imaginar Não os desafios ainda maiores de ser mulher numa geração não diferente. dá para imaginar. Mas segue. Então, o agir é exatamente isso, né? Nós precisamos agir. A gente saber o que eu quero, as nossas metas, né? O que eu quero para a minha vida, o que faz bem para mim, o que me deixa feliz. Eu queria muito ser feliz, sabe? Eu queria muito ser feliz, porque
Eu nasci numa época muito diferente. Nesse momento, assim, né, que me vinha a força de agir. Eu queria fazer a diferença. Eu queria ser diferente, porque eu não queria ir para, assim, eu tenho que fazer desse jeito. Qualquer coisa que era dogma de uma sociedade, eu tenho que ser assim, eu tenho que fazer assim. E não foi assim que eu refleti na minha vida. Trocando em miúdos aqui para o pessoal que talvez não tenha vivido isso, é difícil para um jovem, para um adolescente hoje, talvez sentir na pele. É muito bom. Mas assim, o papel que se esperava da mulher naquela época era a provedora, a cuidadora dos filhos, a dona de casa, né? Casos raros, a mulher que ia trabalhar numa organização, ia ser uma colaboradora. A quebra de paradigma de ser uma pessoa que não partiu de posses, não tinha riquezas, muito pelo contrário, uma família simples, e foi empreender, né? Casou cedo, junto com o marido decidiu empreender. A quebra de paradigma disso para aquela sociedade daquele momento era uma coisa muito grande. Eu acho que até a família, de certa maneira, por mais que quisesse seu bem, falou: meu Deus, Ivoninha, o que está se passando na sua cabeça? Exatamente. E a gente chega à conclusão que não devemos ter medo de mudanças. Devemos ouvir o nosso coração, né? Porque todos nós nascemos com a centelha do bem, né? Então, nós vivemos das nossas escolhas. Então, temos que ter metas e temos que pensar o que é bom para mim, o que eu quero para a minha vida. Essas reflexões, Daniel, você sabe, eu falo muito no meu livro. E elas agora, né, que passaram-se mais 2 anos, elas estão muito mais constantes na minha mente. Confirmou? Confirmou, exatamente. Puxa vida, como que eu estou resgatando, sabe, tudo, o que a vida me ensinou como uma coisa maravilhosa. A gente falou muito. Não seria uma coisa, seria uma maravilha. Foi o entendimento de que é preciso saber viver. É preciso saber viver.